Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, minhas queridas, nós estamos muito próximos da grande festa belíssima do Natal, e a liturgia de hoje nos convida a olhar, a contemplar o encontro de duas mulheres cheias do Espírito Santo, Maria e Isabel, modelo daquilo que nós também devemos viver. Modelo, meu querido e minha querida, que nos diz: o verdadeiro cristão é cheio do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nada é possível. É somente com o Espírito Santo que a nossa fé borbulha. E a nossa fé nos faz acreditar que Deus nos acompanha. A nossa fé nos levanta das nossas quedas. A nossa fé nos traz o consolo. A nossa fé não nos deixa realmente parados. Pelo contrário, nos dá a graça da resiliência. Isto é, de a gente sempre reagir. A nossa fé nos faz crer que para Deus não existem coisas impossíveis e que os milagres acontecem àqueles que são dóceis à ação do Espírito. Portanto, Maria e Isabel hoje estão nos chamando a despertar a nossa fé, a deixar de ser cristãos anônimos, a deixar de ser cristãos que ficam contentes porque foram à missa dominical, que é importante, mas depois durante a semana não rezam, durante a semana não abrem a palavra de Deus, durante a semana às vezes podem até ir a uma missa durante a semana e não vão. Eu já fui no domingo, cumpri a minha obrigação. Não, Maria e Isabel são para nós este exemplo de a gente ser apaixonado por Deus, amém? De a gente realmente sentir que é Ele que dá o sentido, é Ele que ilumina, é Ele que nos acompanha. Maria, grávida do Filho de Deus, ela vai até a sua prima Isabel, que também de maneira milagrosa, porque era idosa, ela estava esperando um filho, João Batista. Essa cena é chamada na Bíblia de visitação. Um momento de alegria, um momento de louvor, como tem que ser o encontro daqueles que são cristãos. A alegria tem que estar no coração. O cristão não pode ficar sempre aí chorando pelos cantos, reclamando da vida. O cristão tem que ser aquele: está difícil, mas Deus está comigo, e eu posso combater o bom combate. O cristão não fica se lamentando, lambendo feridas. O cristão, pelo contrário, tem a certeza que Deus coloca o remédio nas nossas feridas, amém? Portanto, o cristão não pode ser um limão azedo, tem que ser uma laranja lima doce, porque o cristão é aquele que encontrou o mel do céu, como uma profecia promete, que Deus daria o seu mel para adoçar a vida dos seus filhos. Portanto, nós temos que entender que Maria vai até Isabel, e essa cena revela para nós a presença de Jesus, o efeito desta presença, e isso acontece antes do nascimento dele. O Evangelho começa dizendo para nós, aí no capítulo 1, versículo 39, naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Qual é a chave deste versículo? É a pressa. Quem encontrou Deus tem pressa de passar para os outros. Quem não encontrou Deus, terminou a missa, está na porta fazendo fofoca. Está na porta fazendo fofoca. Mas Maria, com esta pressa, ela está dizendo: não podemos esconder a obra de Deus. E por que não podemos esconder? Maria, depois do anúncio do anjo, ela sentiu o mover do Espírito para levar Jesus. A cada missa nós temos que sentir.
Porque o anjo continua falando, através das leituras, através da explicação, para fazer com que a nossa fé se acorde, e a gente não seja daqueles que, conformados, tem aquela coisa, não, a sua vida não pode ser conformada, você não pode ser alguém que se conforma, você tem que ser aquele que reage, mas reage positivamente. Você tem que ser daquele que se levanta e diz: hoje eu me levanto, e não vou deixar que nada de ruim que possa acontecer me derrube, porque eu estou saindo com a presença de Deus. Então veja, a pressa de Maria no Evangelho é a urgência de a gente fazer o bem. Existem pessoas demais fazendo o mal. Existem pessoas demais. O cristão tem que ser aquele que faz o bem. Se não pode falar alguma coisa positiva, o cristão tem que se calar. O cristão tem que ter a coragem de chegar para o fofoqueiro, para o caluniador, e falar: para, não vamos continuar, não vamos continuar. E por quê? Porque o demônio age através desses meios. O demônio age. O demônio age quando você pega lá alguma coisa na internet, pornográfica e imoral, para poluir a tua mente. O demônio age quando você dá ouvidos até para redes sociais que se dizem católicas, e falam mal do Papa, falam mal da igreja. E a gente tem que cancelar. Não, mas ele está defendendo a fé. Defende a fé quem está unido ao Papa, sucessor de Pedro. Porque se a gente não acreditar que ele é o sucessor de Pedro, o Espírito Santo não existe. Quem é que iluminou os cardeais para elegerem ele? Quem foi? Se alguém diz ele não é o Papa, então o Espírito Santo, coitadinho, errou. Portanto, o verdadeiro católico, ele deseja fazer o bem, amém? Ele não fica fazendo fofoca, tem que ser desse jeito, daquele jeito, tem que ser do jeito que a igreja ensina e está acabado. Mas aquele bispo falou isso, aquele padre falou isso, aquele leigo falou isso, não me interessa. Porque o bispo sozinho, o padre sozinho, o leigo sozinho, ele não representa a igreja toda. A igreja toda é representada pela doutrina dela. Amém? Pela doutrina. Eu tenho que seguir o que a igreja me ensina e vou viver. Amém? Então é fazer o bem, levar a luz de Cristo e não a luz da confusão. É levar a luz de Cristo, sem a gente adiar, sem hesitar. Quantas vezes talvez a gente diga: mas isso foi com a Virgem Maria, porque ela é a Virgem Maria. Nós duvidamos com isso, da capacidade de Deus impactar a vida dos outros. Nós ficamos com aquele: eu sou um coitado. Né? Porque às vezes até dentro da igreja tem gente que gosta de, quanto mais agitado tiver o ambiente, para ele, todo mundo olhar para ele e falar: coitado. Quem é assim precisa de um tratamento. Você está estudando isso em psicologia, né? Precisa de um tratamento. Porque o cristão, ele é uma pessoa que não quer chamar a atenção pela dor. O cristão quer chamar a atenção para Jesus Cristo. Tem um testemunho de uma mulher chamada Martha Robin. Ela ficou paralisada do pescoço para baixo. Todo mundo, quando ia visitá-la, pensava: o que eu vou falar para animá-la? Não precisava falar nada. Que entravam lá, ela estava sorrindo. Entrava lá, ela dava uma palavra de conselho. Iam reis, pessoas simples, presidentes, pessoas pobres, pessoas ricas, imaginando que iam fazer alguma coisa por ela, mas quando saíam diziam: é ela que fez por mim. E ela ajudou, sem sair do quarto e sem ter movimento,
mais de 1 milhão de pessoas construindo casas na África e outros países. Às vezes a gente está com o corpo perfeito, a gente às vezes está com o corpo perfeito e está ali sempre reclamando, sempre vendo o lado negativo das coisas, sempre olhando, atravessado. Não, veja, às vezes a gente diz assim: eu não tenho dons especiais, não conheço o suficiente a Bíblia. E qual é a resposta? Aqui no Evangelho está aí em Lucas 1,41. Lucas 1,41 diz para nós: apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ao chegar, um simples encontro de Maria com Isabel transformou tudo. Sem palavras ensaiadas, sem discursos, sem discussões ou polêmicas, apenas a presença de Jesus, trazida por Maria, faz o coração de João Batista pular de alegria no ventre de Isabel. Quando nós temos realmente a presença de Jesus dentro de nós como Maria, nós transformamos o nosso ambiente. Não tem mais aquilo: o meu marido isso, a minha esposa aquilo. Teu marido isso, reza por ele. Amém? Tua esposa aquilo, reza por ela. Você não casou? Por que você casou então? Empurrado? Tinha um revólver atrás de você? Casou obrigado? Alguma coisa você tinha para casar com aquela pessoa. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Tinha. Então reze. Amém? Reze por aquele filho desviado. Reze por aqueles pais que você gostaria que fossem iguais ao do vizinho, que sempre parece que o vizinho é melhor do que está acontecendo na nossa casa, porque a gente não está comendo um saco de sal com o vizinho. É descobrir, meu querido e minha querida, que nós temos que olhar para Maria e descobrir que Deus está falando para nós. Ela está sendo a professora, está ensinando aquilo que nós temos que fazer, com sorriso, com confiança. Portanto, aqui está o grande desafio: você leva Cristo aonde você vai? Sua fé, ainda que silenciosa, desperta nos outros alegria, o desejo de um recomeço. Para quem estava afastado de Jesus, você pode ser um canal desta presença. Não são necessárias palavras bonitas, nem sinais extraordinários, apenas um coração disponível realmente, uma fé viva, um amor sincero. Veja o que Deus pode fazer quando nós o levamos. Veja o fruto do encontro de Maria com Isabel. Por exemplo, na noite de Natal, você deveria convidar familiares para virem antes da noite de Natal. Você deveria convidar amigos. Não ter vergonha, mesmo que depois eles não venham. Mas você não deveria ter vergonha de falar, mas com jeito. Porque tem gente que fala assim: a nossa vida não está bem porque você não vai na missa. Você acha que o marido ou a esposa ou os filhos vão vir? Não. Porque se a missa fizesse bem, você não falaria desse jeito. Se a missa fizesse bem, eles veriam em você a transformação e veriam uma maneira diferente de falar, e eles seriam cativados. Portanto, veja, nós temos que entender que as pessoas em sua volta, elas têm que sentir esta presença de Deus. Primeiro pelo seu olhar, pela gentileza. Por exemplo, você diz obrigado quando você vai tomar café na padaria. Quando você está na fila do supermercado e aquela caixa talvez está esgotada, está ali meio estourada, você é capaz de dar um sorriso para ela, ou você ajuda ela a ficar mais incendiada ainda?
Você tem a coragem, quando vê alguém maltratando uma pessoa, de entrar com delicadeza e falar: com licença, olha, ela é uma pessoa de idade, né? Vamos acalmar tudo isso. Você tem esta coragem? Veja, nós, meus queridos e minhas queridas, temos que aprender com este testemunho de Maria Santíssima. Nós que amamos tanto a Nossa Senhora, não olhemos para ela como se ela fosse uma deusa, porque ela não é deusa. Ela é a mulher principal da história da salvação. Ela tem o lugar central nesta salvação por causa do seu sim. Mas ela não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Ela é a mulher escolhida, mãe do nosso Senhor, como Isabel disse, mãe do Filho de Deus. Amém? Mãe do Filho de Deus. E portanto Deus nos oferece Maria para ser exemplo para a nossa vida. O que ela fez, nós temos que aprender a fazer. Ela ouviu a palavra todos os dias. Se você ama Nossa Senhora, tem que ouvir a palavra de Deus. Ah, mas como eu vou ouvir? Tem 1000 meios. Eu, por exemplo, te ofereço nas minhas redes sociais, Padre Alberto Gambarini, Face, Instagram, TV Encontro com Cristo, o Evangelho do Dia. Só não medita quem não quer. Amém? Mas ouvir a palavra, participar da Eucaristia, podendo não só de domingo. É claro que existem pessoas que não vão poder ir em outros horários, mas quem pode deveria descobrir esta riqueza. Também da missa durante a semana, 1 dia, 2 dias, todos os dias, não importa. Adoração ao Santíssimo, nenhum católico deveria deixar de fazer adoração. Entrar numa igreja, as portas abertas, entrar e ficar 5, 10 minutos lá na presença, adoração. A recitação piedosa do terço, como Nossa Senhora pede, a confissão mensal e o testemunho, não ter vergonha, falar de Jesus Cristo, amém? Falar de Jesus Cristo, daquilo que está acontecendo em sua vida. Não podemos guardar ou esconder o tesouro que nós recebemos de Jesus. Deus já fez um milagre para você, sim ou não? Sim. Deus fez um milagre para você, sim ou não? Sim. Tem gente que está com a boca fechada. Eu vou perguntar de novo. Deus fez um milagre em sua vida? Sim. E você já contou para alguém? Quantas pessoas você já trouxe para a igreja? Pega a mão aí. Pega a mão. E agora, quantas pessoas você poderia dizer que você trouxe? Dá uma olhada se estão aqui. Não estão. Mas você trouxe para a igreja? Estão caminhando com Jesus? Você convidou pessoas para virem na missa com você já? Lembre-se daquilo que eu não me canso de dizer da Dona Maria. E tem outras pessoas que fazem isso ainda hoje. Dão carona. Quando a pessoa, tem uma pessoa que me disse essa semana, eu convido a pessoa, padre. Quando a pessoa diz, mas eu não tenho condução para ir. Ele fala, não tem problema, passo na tua casa e te pego. Que hora? E aí a pessoa não tem como sair, a pessoa vem, e ele diz, quantas pessoas que fazendo isso hoje são fiéis ao Evangelho e à Santa Missa? Quantas pessoas? Portanto, nós temos que anunciar, amém? Nós temos que dizer, é muito bom a gente ser cristão, é muito bom a gente ser católico, porque a vida da gente é abençoada e milagres acontecem, amém? Quem puder fica de joelho. Repete comigo, curve a sua cabeça. Senhor Deus, como Maria na cena da visitação, quero levar Jesus a todos que eu encontrar. Dai-me a graça de compartilhar o Evangelho com entusiasmo e verdade, por todos os meios
que através de mim, familiares, amigos e as pessoas que eu encontrar, sintam-se atraídas e se aproximem de ti, experimentem o teu amor e participem da vida da tua igreja. Que o meu sim seja como o de Maria, cheio de entrega, coragem e desejo de fazer a tua vontade em algum serviço da igreja. Que eu não queira somente receber, porque em Jesus Cristo eu já fui abençoado com toda a bênção espiritual. Que eu nunca diga não ao teu chamado, que a preguiça, que a falta de compromisso não estejam em minha vida. Maria, mãe de Jesus e minha mãe, intercede para que eu seja feliz, como tu foste, porque acreditastes na palavra de Deus e a praticastes. Amém.